Quando meu irmão foi preso, meus pais gastaram todas as economias para tirá-lo de lá. Quando precisei de dinheiro para uma cirurgia, meu pai disse friamente: "Se um de vocês tiver que ir, é melhor você do que ele." Minha mãe nem hesitou. "Ele sempre foi nossa prioridade. Você está por sua conta, meu filho." Eu apenas assenti e disse: "Obrigado por me mostrar onde estou." 4 meses depois, tomei uma decisão que os deixou sem ter com quem se apoiar. Agora eles me ligam todos os dias. "Por favor, só uma conversa." Então isso começou com algo estranho no mês passado. E, sinceramente, ainda não superei. Talvez você entenda, talvez não. Mas, enfim, lá vai. Entrei na casa dos meus pais, o que é tão típico. Sempre acabo indo lá quando alguma coisa quebra. Wi-Fi, TV, chuveiro, porta, seja o que for. Sou sempre eu, e não meu irmão Caio, quem resolve. Então, lá estou eu, por volta das 7 da noite, de novo, para consertar o Wi-Fi, porque meu pai se recusa a aprender como reiniciar um roteador. Minha mãe fica parada no corredor, de braços cruzados, como se estivesse supervisionando uma criança pequena. Entro e sinto uma energia estranha, como se não fosse só o Wi-Fi que tivesse caído. Ela já estava ao telefone, sussurrando. Meu pai andava de um lado para o outro, e ninguém me cumprimentava. Você já entrou num lugar e teve a sensação de que interrompeu alguma coisa, mas ninguém nem tentou esconder? Era essa a vibe. Só perguntei: "É o Wi-Fi de novo?" E meu pai respondeu: "Tanto faz", e voltou a andar de um lado para o outro. Mamãe continuou ao telefone sem nem olhar para mim. Então, tanto faz. Desci as escadas, comecei a desligar os equipamentos da tomada e consegui ouvi-los através do exaustor, como se nem tentassem fazer silêncio. Minha mãe dizia coisas como: "E se o Caio não conseguir fiança? Temos que fazer alguma coisa." Meu pai falava em esvaziar as economias deles. Não era tipo: "Vamos pedir ajuda." Era simplesmente: "Sacamos tudo, se for preciso." Eu estava lá embaixo com o roteador na mão pensando: claro, é o Caio, que é 3 anos mais novo, mas sempre se safou de tudo. O menino de ouro. Ouço histórias sobre o azar dele desde os 15 anos. Sempre tem confusão, sempre culpa dos outros, sempre meus pais lá para limpar a bagunça. Quer dizer, eu estaria mentindo se dissesse que não estou acostumado, mas ouvi-los falando em esvaziar tudo, isso foi novidade. Consertei o Wi-Fi, claro, e estava subindo quando meu pai me parou na escada. Nem agradeceu, só perguntou se eu podia ajudar a descobrir como transferir dinheiro daquela conta antiga deles. Tipo, agora. Sem explicação. Eu não sou burro, sei exatamente o que está acontecendo. Perguntei: "Tem certeza de que quer fazer isso?" Ele só me olhou como se eu fosse um idiota. Aí minha mãe entrou, desligou o telefone e disse: "Você pode nos dar 1 minuto?" Então saí. Fiquei no quintal navegando pelo Reddit e tentando não pensar em como aquele quintal ainda parecia o mesmo de quando eu tinha 12 anos. Ouvi eles discutindo lá dentro, mas era tudo abafado. Eventualmente meu pai saiu e disse: "Pode ir." Então, fui embora. Isso por si só não teria significado grande coisa. Tipo, eu sei o meu lugar na família. Sei há anos. Mas, 1 semana depois, descobri que precisava de uma cirurgia. Nada grave, mas o suficiente para me impedir de trabalhar por um tempo se eu não fizesse logo. Vinha adiando como uma idiota, porque não queria lidar com seguro, contas, fila de hospital e tudo mais. Mas agora a situação estava piorando e não dava mais para ignorar. Liguei para o meu pai e perguntei se eles poderiam ajudar. Só um empréstimo, não uma esmola. O telefone ficou mudo por alguns segundos. Então ele disse: "Se um de vocês tiver que ir, é melhor você do que ele, simples assim." Sem explicação, sem desculpas. Ao fundo ouvi minha mãe, sem hesitar, dizendo que Caio sempre foi a prioridade. "Você está por conta própria." Nem reagi, só disse: "Obrigado por me mostrar onde estou." Meu pai desligou. Fiquei olhando para o celular por um tempo. Depois desliguei. Nem tentei ligar para o Caio. Ele provavelmente estava em algum lugar fingindo que não era culpa dele. Pior é que nada disso foi uma surpresa. Sempre fui o plano B, o que conserta as coisas, o que não pede muito, o que ganha um vale-presente de R$ 20 no Natal
enquanto o Caio ganha um celular novo. Sempre foi assim, mas ouvir isso em voz alta é meio que demais. Algo quebrou. Fui para casa e fiquei pensando. Quer dizer, o que você faz com isso? Mandei uma mensagem para minha amiga Camila, só para desabafar, mas ela achou que eu estava exagerando. Disse, talvez eles estejam apenas estressados, talvez o Caio esteja com sérios problemas. Eu entendo, mas você não pode simplesmente jogar um filho fora só porque outro filho não para de fazer besteira. Nem contei a ela exatamente o que meu pai disse. Não quero que pense que estou inventando para chamar atenção. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando em todas as vezes que os ajudei. Todas as vezes que atravessei a cidade para consertar alguma coisa ou emprestei dinheiro quando o Caio pegava da conta deles. Toda vez que meu pai dizia que a família cuida dos seus, o que sempre se referia ao Caio, nunca a mim. Nem se trata de dinheiro. É que eu nem sei. É como se você passasse a vida inteira pensando que talvez um dia eles fossem te ver. E aí eles simplesmente dizem que não, que isso não vai acontecer. Na manhã seguinte recebi uma mensagem da minha mãe, toda casual, perguntando se eu podia comprar comida, sem mencionar o que disseram, sem desculpas. Nem atendi. Só fiquei olhando para o celular, tá brincando comigo? Passei o dia meio que andando por aí, confuso, tentando decidir se estava sendo dramático. Mas aí me lembrei do jeito que meu pai disse aquilo, sem hesitação. Só fatos. Se um de vocês tiver que ir, é melhor você do que ele. Como se eu fosse uma peça de reposição. Mais tarde naquele dia, Caio ligou. Foi a primeira vez em meses. Ele parecia cansado, como se tivesse acabado de acordar, e perguntou se eu tinha falado com a mamãe e o papai. Respondi, sim. Ele apenas suspirou e disse que eles estavam estressados. Você pode ajudar com algumas coisas? Eu apenas ri e desliguei. Ele me mandou uma mensagem depois. Não torne isso mais difícil do que o necessário. Bloqueei o número dele. Quer dizer, o que ele quer mesmo. Sempre foi assim. Só presume que eu vou cuidar das coisas, limpar a bagunça dele, manter a mamãe e o papai felizes, para que ele possa continuar fazendo o que quiser. Passei os dias seguintes ignorando as ligações dos meus pais. Via os nomes deles aparecerem no meu celular e toda vez pensava que talvez eles fossem se desculpar. Talvez percebessem o que disseram. Mas era sempre só. Você pode nos ajudar com isso? Pode nos enviar aquilo? Nunca. Você está bem? Precisa de alguma coisa? Só mais tarefas. Comecei a pensar que talvez fosse hora de parar de entrar no jogo. Se eu sou só um instrumento para eles, talvez não precisem mais de mim. Então, comecei a me afastar. Não respondi mensagens. Não apareci quando pediram. Não consertei o Wi-Fi. Não levei as compras. Não transferi dinheiro. Caio tentou de novo. Deixou uma mensagem de voz. Você está dificultando as coisas para todo mundo. Pare de agir como criança. Eu apaguei. Não me senti culpado. Só cansado. É estranho, no entanto. Você cresce achando que família é família. Mas aí percebe. Não. Algumas pessoas simplesmente escolhem favoritos e nunca olham para trás. Não sei se isso é normal ou se só tive azar. Mas cansei de fingir. Sei que esta não é a história mais dramática que existe, mas não estou procurando por piedade. Só precisava desabafar. Acho que estou apenas me perguntando o que acontece se eu realmente me afastar. Parece que, se eu não me afastar, nada muda. E sim, estou com raiva. Nem triste, só com raiva. De um jeito que parece antigo, como se sempre tivesse estado lá. Não sei bem o que vou fazer, mas sei que não vou deixar que me usem. Não depois disso. Da próxima vez que precisarem de alguma coisa, podem ligar. Para o Caio. Se você leu até aqui, obrigado. Sinceramente, não sei o que vem a seguir, mas, seja lá o que for, vai ser diferente. Atualização 1. Então essa parte é meio louca, ou talvez só boba. Mas juro que comecei a ver meus pais de uma forma diferente depois daquele último telefonema. Eu sempre fui o reserva, mas foi diferente ouvir eles simplesmente se abrindo. Passei alguns dias ignorando as mensagens deles, e até a Camila ficou
Tem certeza de que não quer só conversar? Não, dessa vez não. Não depois de tudo aquilo. Eu ficava pensando em todas as vezes que eles precisaram de alguma coisa e como eu simplesmente fazia. Sem perguntas, sem um obrigado. Parecia literalmente uma linha de suporte técnico ambulante para pessoas que nunca me perguntavam como eu estava. A primeira coisa estranha foi meu pai me ligar numa manhã de domingo, o que ele nunca faz. Geralmente, são só mensagens sobre tarefas ou algo assim. A ligação era só dele perguntando se eu poderia passar e ajudá-los a resolver alguma coisa de internet banking. Aparentemente, a conta deles estava bloqueada ou alguma notificação os assustou. Ele nem tentou me dizer oi ou perguntar sobre a minha cirurgia. Foi direto. Você pode vir agora? É importante, o Caio está ocupado. E eu simplesmente disse, não estou disponível hoje. Ele ficou meio tenso e disse, acho que vou dar um jeito, e desligou. Depois disso, minha mãe começou a mandar mensagens. Ela deixou de agir normalmente e passou a enviar verdadeiros romances de culpa, falando sobre como a situação do Caio está difícil e como a família precisa se manter unida. Deixei ela na brasa. É incrível como o tom deles mudou rapidamente de irritado para desesperado. Eles começaram a ligar algumas vezes por dia, deixando mensagens de voz sobre contas, seguro, senhas, coisas que eu fazia para eles há anos, porque o Caio nunca se preocupou em aprender. E eles esperavam que eu cuidasse disso para sempre. Tipo, eu sei que parece bobagem, mas você não percebe o quanto faz pelas pessoas até simplesmente parar. De repente, minha mãe começa a me ligar dizendo que a Netflix dela não está funcionando, perguntando o que aconteceu com o aplicativo de entrega de compras, porque ela não consegue acessar o tablet. Eu simplesmente parei de responder, porque percebi que, se eu não sou importante o suficiente para receber o mínimo de respeito, eles podem resolver isso sozinhos. Caio, claro, não está em lugar nenhum. Ele está com a própria enrascada e sempre foi bom em desaparecer quando as coisas não são sobre ele. Esse tem sido o seu superpoder secreto desde que éramos crianças. Então, um dia, talvez 2 semanas depois da última explosão, recebo uma ligação de um número aleatório. Era o Caio usando o celular de outra pessoa. Ele vai direto ao ponto. Você está dificultando as coisas para todo mundo. A mamãe e o papai estão pirando. Ajude-os logo. Ele tentou agir com calma, mas eu percebi que ele estava irritado, como se aquilo fosse um incômodo com o qual ele não deveria ter que lidar. Eu disse a ele, você é o favorito, ajude. Ele riu e disse, não tenho tempo para essa porcaria. E então começou a dizer, é o meu trabalho porque eu sei como tudo funciona. Eu simplesmente desliguei. No dia seguinte, meu pai apareceu no meu apartamento. Não estou brincando. Ele nunca apareceu sem avisar. Nunca, em todos esses anos. Ele bateu como se fosse arrombar a porta. Abri a porta só o suficiente para ver o rosto dele. Ele tinha aquele olhar. Você sabe qual é. Como se estivesse prestes a me dar um sermão. Ele disse, você está sendo infantil. Supere isso e ajude sua família. Eu disse, você me disse que eu não sou sua prioridade, então resolva isso com o Caio. Ele tentou empurrar a porta, mas eu a bloqueei e mandei ele sair. Ele deu um tapa no batente da porta e foi embora resmungando. Minha vizinha do outro lado do corredor colocou a cabeça para fora, então eu apenas dei de ombros e fechei a porta. Sinceramente, foi meio libertador, não vou mentir. Observei as chamadas perdidas se acumularem e as mensagens de texto passarem de exigentes a quase implorantes. Você pensaria que depois de alguns dias eles desistiriam. Mas não. Eles continuaram insistindo. Minha mãe começou a mandar mensagens sobre como o Caio estava passando por dificuldades, como a família deveria perdoar. Tudo isso. Meu pai passou a fazer ameaças, coisas como, você vai se arrepender disso e não está agindo como um filho. Bloqueei o número dele por 1 semana. No meio disso tudo, comecei a pensar em todas as coisas que eles associaram ao meu nome, como muitas das contas deles, algumas contas antigas, até o plano de telefone, coisas que eles criaram anos atrás, porque meu crédito estava melhor. E disseram que seria mais fácil. Nunca se preocuparam em mudar.
Só esperavam que eu sempre entrasse na brincadeira. Entrei na internet, acessei as contas e comecei a apagar meu nome de tudo que podia. Na verdade, foi mais irritante do que eu pensava. Todas aquelas ligações e música de espera. Mas tanto faz, pensei, se eles querem ser independentes, que sejam. Apaguei meu nome das contas de serviços públicos, deixei as senhas antigas e excluí todos os meus cartões dos pagamentos. Não contei a eles, apenas fiz isso discretamente. Eu sabia que acabariam percebendo, mas não me importei. Já tinha pago o preço por ser o reserva deles por tempo demais. Se queriam me tratar como se eu fosse descartável, bem, vamos ver como isso funciona quando eu parar de facilitar a vida deles. Cerca de uma semana depois, minha mãe liga de novo, surtando por causa da conta de água. Ela diz que a conta foi trocada e agora ela não consegue mais acessar. Eu disse a ela: ligue para o atendimento ao cliente, eles podem te ajudar. Ela ficou furiosa e começou a gritar que eu estava estragando tudo para todo mundo. Eu disse: só estou fazendo o que você mandou. Ela desligou. Cerca de uma hora depois, Caio liga e diz: você está sendo um babaca. Conserte logo. Eu disse: conserte você. Já chega. Ele me xingou e desligou. A situação só piorou. Meus pais começaram a ligar para a Camila, perguntando se ela podia falar comigo, ver o que estava acontecendo. Ela me mandou uma mensagem dizendo: o que aconteceu? Sua mãe parece preocupada. Eu disse a ela: eles sabem o que fizeram. Ela disse: você não acha que está sendo um pouco duro? Eu disse: você não estava lá. Você não ouviu o que eles disseram. Ela desistiu depois disso. Comecei a receber cartas do banco sobre o fechamento de contas conjuntas. Ignorei. Minha mãe ligou de novo, chorando dessa vez, dizendo que não conseguiam pagar algumas contas. Eu disse: talvez peça ajuda ao Caio. Ela apenas soluçou e desligou. Eu não me senti nada, nem orgulhoso nem culpado, apenas cansado. Aí veio o colapso no grupo de bate-papo da família. Meu pai começou a postar longos desabafos sobre lealdade, sobre como ele trabalhava duro para sustentar a família, como o Caio precisava deles e como eu estava sendo egoísta. Caio entrou na conversa dizendo que eu estava sempre com ciúmes, sempre tentando estragar as coisas para ele. Saí do grupo. Minha tia me mandou uma mensagem depois perguntando se estava tudo bem. Não respondi. A gota d'água foi quando minha mãe veio até o meu apartamento, bateu na porta e começou a gritar no corredor. Ela disse: você não entende como é. O Caio precisa da gente. Ele sempre precisou demais. Eu disse que precisei de você uma vez e você disse não. Ela tentou me empurrar, então tranquei a porta. Ela me deu um tapa no braço e saiu pisando duro. Minha vizinha viu de novo e apenas balançou a cabeça. Eu sei que tudo isso parece confuso, mas honestamente é real. Sempre fui o reserva, aquele que eles podiam usar porque eu não recuava. Caio era o frágil, o que precisava de mais. Então, eu deveria simplesmente cuidar das coisas. Meus pais nunca pensaram duas vezes sobre isso. Não faziam por maldade, mas por preguiça, hábito ou algo assim. Não é que eles sejam cruéis, apenas egoístas, eu acho. Agora, a cada dia, recebo mais ligações, mais mensagens, mais cobranças. Não os bloqueei completamente, mas toda vez que vejo os nomes deles aparecerem, lembro daquela ligação. Se um de vocês tiver que ir, é melhor que seja você, não ele. Então, sim, estou deixando claro, não sou mais a rede de segurança deles. Eles que se resolvam sozinhos, ou talvez o Caio possa se apresentar só uma vez. Não estou prendendo a respiração. Sinceramente, estou apenas esperando para ver até onde isso vai. Se alguém me dissesse no ano passado que eu os enfrentaria, eu teria rido. Mas agora, depois de tudo, simplesmente não me importo. Não sou mais o plano B deles. Na próxima parte vocês vão ver como eles lidaram com isso. Spoiler, eles não lidaram bem. Atualização 2. Tudo bem. Então, se você acompanhou até agora, sabe que eu basicamente parei de ser o faz-tudo da família, o garoto dos recados, o bombeiro emocional. Não quero parecer o protagonista dramático da história, mas é estranho ver meus pais tendo que lidar com a vida real pela primeira vez em muito tempo. Eles não são burros,
mas estão tão acostumados a me ver resolvendo tudo que é como assistir alguém tentando entender o TikTok pela primeira vez, constrangedor e um pouco triste. Foi aí que as coisas começaram a ficar complicadas. Cerca de um mês depois de eu ter removido meu nome das contas deles e parado com os pequenos concertos, notei minha mãe comentando nas minhas postagens no Instagram de novo. O que é hilário, já que ela nunca ligou para minhas redes sociais, nem para as fotos. De repente, ela queria que eu ligasse para ela. Depois começou a me julgar pelo Facebook, que eu nem uso mais. Até desenterrou meu antigo Twitter, onde a última coisa que postei foi um meme de 2019. Nunca a vi tão desesperada por atenção. Foi aí que minha tia Helen começou a me ligar também. Ela nem é próxima da gente. Sempre se manteve distante por causa do drama dos meus pais com o Caio. Ela me mandou uma mensagem longa dizendo que família é família e que eu deveria ter mais paciência com eles. Eu deixei a mensagem no vácuo. Ela tentou de novo alguns dias depois, perguntando se eu podia falar com minha mãe, porque ela estava muito preocupada. Respondi: se estiver mesmo preocupada, pode ligar para o Caio. Ela não respondeu mais. A casa dos meus pais sempre foi cheia de probleminhas. Torneira pingando, ar-condicionado quebrado, relógio do forno desregulado. Eu costumava consertar essas coisas quando os visitava. Agora está tudo se acumulando. Minha mãe me mandou uma foto da pia da cozinha com a legenda: você pode me ajudar com isso? Não respondi, ela ligou. Deixei cair na caixa postal. Quando percebi, ela estava me enviando capturas de tela de contas atrasadas, como se eu devesse largar tudo e pagar. Acho que eu nunca havia parado para pensar nisso. Eles tinham se acostumado a simplesmente me encaminhar boletos ou usar meu cartão para fazer compras no mercado. Agora, estão recebendo e-mails de cobrança e não sabem configurar o débito automático. Meu pai me ligou do telefone antigo e disse: você já deixou claro o que quer. Agora resolva essa bagunça. Eu respondi: não, estou bem. Houve um colapso no grupo da família novamente. Caio tentou dizer que eu estava sendo dramático, que estava fazendo a mamãe chorar. Meu pai tentou me culpar, dizendo que eu deveria ser o responsável. Eu disse a eles que aprendi com os melhores. Caio começou a me xingar. Então silenciei o grupo. Um dia minha mãe simplesmente apareceu na minha casa, sem avisar. Bateu na porta por uns 5 minutos. Quando abri, ela entrou, começou a chorar, disse que as coisas estavam difíceis, que Caio estava lutando e que ela não sabia mais o que fazer. Ela tentou me abraçar. Eu recuei e pedi que fosse embora. Ela me deu um tapa no braço e me chamou de insensível. Eu disse: você fez sua escolha. Agora aceite. Ela bateu a porta ao sair. Uma semana depois recebi uma carta da companhia de água dizendo que a conta estava vencida. Acho que eles ainda não entenderam a parte sobre não estou mais envolvido. Na mesma semana, meu pai mandou uma mensagem: você vai se arrepender. Um dia vai precisar da gente. Não respondi. Ele ligou 3 vezes naquela noite. Deixei todas caírem na caixa postal. Caio me mandou uma mensagem no dia seguinte: você está estragando tudo. Aguenta firme e ajuda como sempre. Bloqueei o número dele de novo. Talvez a parte mais absurda seja que comecei a receber mensagens dos amigos do Caio, tipo: cara, o que está acontecendo com seus pais? Mal conheço essas pessoas. Percebi que meus pais estavam perguntando por aí, tentando encontrar alguém que me pressionasse. Um cara, o Yuri, disse: sua mãe falou que você é o único que pode consertar isso. Respondi que ela estava errada. Não é que eu queira que as coisas fiquem tão complicadas, mas simplesmente parei de consertar tudo para eles, e de repente o mundo deles desmoronou. Comecei a tirar minhas coisas antigas da casa deles. Fui lá quando sabia que eles não estariam. Levei meu laptop velho, algumas roupas, tralhas aleatórias da garagem, deixei um bilhete: não me liguem para mais nada. Eles começaram a ligar para a Camila de novo. Ela me mandou mensagem: sua mãe está enchendo meu celular. Eu disse: desculpa, pode bloqueá-la se quiser. Ela perguntou: você está bem? Respondi: sim, na verdade estou. A essa altura estava ficando constrangedor. Meus pais começaram a me mandar mensagens pelo WhatsApp, Signal e até pelo LinkedIn.
Meu pai me mandou uma solicitação de conexão, como se isso fosse me fazer responder. Eu apenas ri. Acho que eles pensaram que, se tentassem plataformas suficientes, eu cederia. Alguns dias atrás, meu pai apareceu aqui de novo. Desta vez não bateu. Apenas ficou do lado de fora ligando sem parar. Coloquei meus fones de ouvido e esperei. Eventualmente, ele foi embora. Algumas horas depois, recebi uma mensagem. Espero que você esteja orgulhoso de si mesmo. Soube, pelo meu primo, que a casa está com sérios problemas. Ainda não foi executada, mas estão com vários pagamentos em atraso. Caio não aparece por lá há semanas. Está pulando de sofá em sofá, sei lá. Meus pais continuam tentando me contatar, mas recebem só silêncio. Eles finalmente estão vendo como é quando eu não estou lá para salvá-los. É estranho, porque parte de mim achava que eles dariam um jeito, ou pelo menos tentariam. Mas não. Eles continuam em queda livre pedindo ajuda a qualquer um que ainda atenda o telefone, esperando que eu ceda. Não vou ceder. Não sou mais o plano B deles. E não vou fingir que o que fizeram foi normal. Sempre. Disseram que o Caio precisava de mais ajuda. Mas a verdade, eles só gostavam de ter alguém para cuidar de tudo. E agora, eles têm que viver com o que escolheram. Na próxima parte você verá como eles ficam desesperados. Não estou mais no jogo deles. Atualização final. Então, esta parte não é glamourosa, mas é real. E, sinceramente, não tenho certeza se existe uma maneira legal de digitar tudo isso. Se você acompanhou até aqui, sabe que as coisas com meus pais estão um caos desde que parei de fazer literalmente tudo por eles. Eu sempre pensei, lá no fundo, que eles se recuperariam, ou que o Caio se manifestaria de uma vez por todas, ou, pelo menos, que descobririam como acessar a própria conta bancária. Acontece que não. A primeira coisa que me deu a entender que as coisas estavam muito piores do que deixavam transparecer foi minha mãe me enviar um pedido de compras de supermercado por SMS. Só que o valor mais aleatório. Nenhuma mensagem, apenas um pedido. Ignorei. Ela mandou outra algumas horas depois e outra no dia seguinte. Aí meu pai me mandou uma mensagem com uma foto da geladeira vazia e uma frase de efeito. Espero que você esteja feliz. Acabei de bloquear o número dele por um tempo. Sei que parece duro, mas sinceramente eu não aguentava mais olhar para os nomes deles. Chegou a um ponto em que, toda vez que eu abria o celular, havia chamadas perdidas de números aleatórios. Começaram a ligar do telefone fixo, do telefone da minha tia e até do número da Camila uma vez. Ela me mandou uma mensagem logo depois, disse: Desculpe, sua mãe implorou para usar o meu telefone. Eu não sabia mais o que fazer. Meus pais sempre foram do tipo que mantém a bagunça em segredo, mas agora todo mundo no chat da família podia ver. Meu tio comentou algo como: O que está acontecendo com seus pais? Eles me ligaram chorando por causa das contas. Eu só disse: Pergunte a eles. Então sim, eles não conseguiam pagar as contas. A casa estava com as contas atrasadas. Meu pai me mandou uma mensagem no LinkedIn dizendo que eles poderiam perder o carro. O Caio não estava lá. Ele sumiu de novo, o que sinceramente é clássico. Ele sempre conseguiu desaparecer quando as coisas ficavam complicadas. Meus pais sempre o protegiam quando ele era sensível ou precisava de mais ajuda. Era sempre. Caio não aguenta esse estresse. Ou Caio está passando por muita coisa, como se eu não estivesse ali. Comecei a receber e-mails de empresas das quais nunca tinha ouvido falar, como agências de cobrança, porque meu nome estava em coisas da época em que precisavam de um bom score de crédito para um empréstimo. Incrível como as pessoas lembram do seu número tão rápido quando precisam de algo. Eu fui lá e esclareci tudo. Me certifiquei de que nada de novo pudesse ser vinculado a mim. Fechei todas as contas que pude. Havia um cartão conjunto no qual eles ainda conseguiam acumular saldo, então eu o paguei e o fechei. Não para eles, só para que não me arrastassem junto. Em certo momento, minha mãe apareceu no meu apartamento com uma sacola de compras, colocou-as no chão e começou a chorar na minha cozinha. Ela disse: Você não pode nos deixar assim. Onde estão seus pais? Eu disse a ela: Você me deixou há muito tempo. Ela tentou me abraçar, mas eu recuei. Ela deu um tapa no meu ombro e começou a gritar sobre como o Caio sempre precisava de mais, como eles faziam o que tinham que fazer,
como eu sempre fui mais forte. Ela ficava dizendo, sabe, é verdade. Você sempre conserta as coisas. O Caio não é como você. Eu disse a ela, talvez ele devesse aprender. Ela bateu à minha porta ao sair. Eu ficava pensando que talvez fosse preciso isso para eles finalmente entenderem. Mas eles continuavam ligando todos os dias, às vezes 5, 6 vezes por dia. Meu pai deixava mensagens de voz estranhas, alternando entre raiva e patetismo, dizendo coisas como, só uma conversa, por favor. Você não entende o quanto isso é ruim. Só fale com a gente. Minha mãe mandava mensagem, por favor, só uma conversa, sem parar. Tipo, se ela mandasse spam o suficiente, eu ia quebrar. Camila mandava mensagem dizendo, sua mãe está me ligando toda manhã. O que você quer que eu diga? Eu disse a ela, diga o que quiser, não vou mudar de ideia. Ela disse, você realmente terminou com eles? Eu disse, sim. Ela disse, entendo. Em algum momento, meus pais começaram a procurar meus velhos amigos, pessoas com quem eu não falava há anos. Recebi uma mensagem do James, que não vejo desde a faculdade, dizendo, cara, seu pai me ligou. Está tudo bem? Eu só disse, está tudo bem. Não se envolva. Acho que as pessoas esperam um grande arco de reconciliação ou algo assim. Mas não. Eu não fiz nada disso para dar uma lição neles. Eu só quero que isso saia. Mas vê-los se esforçando, tendo que implorar às pessoas, em vez de simplesmente se apoiarem em mim, não posso mentir. Parece uma espécie de vingança. Eles passaram a minha vida inteira garantindo que o Caio tivesse tudo, e quando eu precisava de algo real, eles me deixavam na mão. Então, eu os deixeis na mão. A última coisa real que aconteceu, e eu nem contei isso a ninguém, foi meu pai me enviando um pedido de desculpas de verdade por e-mail. Não um pedido longo, apenas algumas frases. Disse, nós erramos, precisamos de você, por favor, fale com a sua mãe. Não respondi, nem abri a próxima, só arquivei. Já faz 4 meses que tudo isso começou. Fiz a cirurgia, paguei do meu bolso, peguei um empréstimo, sei lá. Estou trabalhando, estou bem. Meus pais ainda ligam todos os dias. Às vezes atendo só para ouvir e depois desligo. Às vezes deixo tocar. Eles estão por conta própria agora, de verdade. Se você está procurando por algum tipo de final feliz, desculpe, não é isso. Eu não os perdoei. Eu não consertei nada. O Caio continua desaparecido. Minha mãe continua mandando aqueles pedidos. Só uma mensagem de texto toda manhã. Meu pai continua tentando bancar o durão, mas parece cansado. Acho que você só pode se apoiar em alguém por um tempo antes que ele se mova. É isso. É isso. Eu não sou mais o plano B deles. Eles me ligam todo dia implorando, mas eu não devo nada a eles. Se eles querem um herói, podem ligar para o Caio. Estou fora. Agora me diz. Você já sentiu que sua família tinha ou tem um favorito? O que você fez a respeito ou como você reagiu? E até onde você iria para mostrar que também merece ser valorizado? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal. Também assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.